Muito boa noite, Sr. Primeiro-Ministro. Eu sou Caliana Fernandes. Diante da crise econômica global, de onde vem a sua motivação para continuar a trabalhar para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe? Bom, sabes que as crises sempre existiram, não é? As crises sempre existiram e muitas vezes nas crises surgem também oportunidades. Eu penso que quando uma pessoa exerce as funções de primeiro-ministro e chefe de governo, sobretudo em países em via de desenvolvimento, estamos quase de uma maneira permanente em situação de crise, porque nós queremos almejar o desenvolvimento, então o nosso cotidiano é uma luta para, de facto, desenvolver o país. Por isso tem que haver motivação. Dependendo da situação económica que nós encontramos, as coisas podem ser mais simples, mais difíceis, não é? Mesmo os países supostamente ricos, africanos, têm vivido crise, não é? Então não é de facto para mim algo de especial. Eu diria que o meu modo de funcionamento é estar em crise e a lutar contra as crises. Muito bem, Sr. Primeiro-Ministro. E agora diz-me, qual é a estratégia do governo, do seu partido, para impulsionar o crescimento de São Tomé e Príncipe neste momento? Bom, eu diria que antes da estratégia é preciso uma predisposição para trabalhar. Sabe que temos que estar predispostos a lutar. Isso é um comportamento que deveria ser geral. Quer dizer, se nós queremos, nascemos, acordamos de manhã, é para lutar, é para trabalhar. Essa é a primeira atitude que temos que ter. Trabalhar. Trabalhar para criar riqueza, trabalhar para crescer, trabalhar para solucionar os problemas que se colocam a nós todos os dias, e são vários. É a primeira coisa que tem que se ter. E todos os santomenses têm que estar predispostos a trabalhar. Há pessoas que dizem que Santo Mense é preguiçoso, eu não sei o que, eu não acho. Aliás, a prova são os santomenses que estão na diáspora, não é? Os santomenses estão em Portugal, 4 da manhã, estão na estação à espera da caminhonete para ir trabalhar, não é? Santomenses, às vezes, têm duas profissões, nomeadamente as mulheres, não é? Então, não há santomense preguiçoso. Há, talvez, no nosso país, um ambiente. Um ambiente que faz com que as pessoas não estão ainda a perceber que a transformação do nosso país depende de nós e do nosso trabalho. Temos que trabalhar, primeira coisa. Em segundo lugar, é evidente que há situações, há condições a partidas que têm que mudar, não é? As pessoas querem água, querem energia, querem uma série de coisas. Mas aquilo que nós queremos para o nosso bem-estar é função também da riqueza que nós conseguimos criar, não é? E que depois vai ser repartida. Para o crescimento econômico, para essa riqueza criada e partilhada depois, algumas coisas temos que resolver. Infraestruturas, não é? Energia, primeiro. Em segundo lugar, eu diria que a relação com o mundo, nós somos um país dependente do exterior, então, quer para vender, quer para comprar, quer para o turismo, quer para ir ter com os outros, precisamos de infraestruturas de transporte, aeroporto, porto, e hoje tudo se faz também através da internet, infraestrutura digital. Quer dizer, cabo, internet em condições, base de dados também, porque hoje os dados é como ouro, é a partir do trabalho que podemos fazer com os dados é que conseguimos alcançar, enfim, soluções e oportunidades. Por isso tudo que chamamos a conectividade é importante. Então, energia, conectividade. E depois, para se poder trabalhar, tem que estar com boa saúde. E a saúde depende de muitos fatores, mas um fator importante é uma boa alimentação, uma boa água, e quando as coisas não estão a correr bem, medicamentos e um bom sistema de saúde, e também outras atividades
que permite manter as pessoas de saúde, nomeadamente o desporto, uma vida sã, que permite que mentalmente também nós não estejamos em estado de depressão. São todos esses fatores que fazem que a saúde de uma nação e de um povo seja boa. Então, saúde, infraestruturas, energia, eu penso que são coisas indispensáveis. Depois, o crescimento, se é trabalho, quer dizer que é também qualidade do trabalho. E a qualidade do nosso trabalho, em função também dos conhecimentos que nós temos. Então, a educação também é fundamental. Tudo isso faz com que podemos crescer. Não quer dizer que isso tudo não exista em São Tomé e Príncipe. Nós temos uma educação que não está má, comparado a outros países africanos. Nós temos mais que 90% da população santomense tem 6 anos, pelo menos, de educação. Por isso é que nós estamos a tornar a educação obrigatória até a 9ª classe, para melhorar a qualidade da mão de obra. A nível da saúde, as coisas não estão bem, mas a nível do paludismo, fizemos esforços e o país está muito melhor comparado a outros países africanos. Agora, é verdade que somos uma ilha e a nível da infraestrutura portuária, transporte marítimo, estamos mal. Somos uma ilha a nível da ligação aérea, estamos mal. A nível da internet, estamos mais ou menos em relação aos países africanos. Precisamos de melhorar a internet, não é? A cobertura nacional tem que melhorar. O custo da internet tem que baixar. Nós temos um dos custos mais elevados em África a nível da internet. E, enfim, eu creio que a capacidade também tem que aumentar, na medida em que, como eu disse, um dos grandes fatores de desenvolvimento hoje é a economia digital e é a capacidade de armazenamento de dados e de tratar os dados. Aí estamos um pouco atrasados, mas estamos a fazer esforços. Sr. Primeiro-Ministro, o que é que o seu governo vai fazer para combater a corrupção? Combater a corrupção. Bom, há muita coisa que se deve fazer. Sabe que a corrupção, tal como eu a conheço em São Tomé e Príncipe, isso é um cancro que já fez muitas metastases, ok? Do ponto de vista mediático, pensa sempre que a cabeça é que está podre. Mas não é só as cabeças que estão podres. Aquilo ramificou-se no corpo todo. Então, há muitas coisas que tem que se fazer para combater a corrupção. Sabe que nós somos um país em que existem muitas fraudes. Muitas fraudes. E a fraude acontece também por causa da corrupção. Somos um país em que há muita falsificação de documentos. Somos um país em que muitos favores que não deviam existir, a administração criou favores para ser pago. Somos um país de muito bloqueio. Mas depois há muitas outras formas de corrupção, que é, por exemplo, tirando as questões da administração, de dinheiro, disso, daquilo, que é a passividade que temos em relação a determinados crimes. Não é? Hoje, graças nomeadamente às redes sociais, há muitas denúncias sobre comportamentos perversos, nomeadamente abusos sexuais e coisas parecidas, mas que continuam alguns a ser abafados devido à corrupção também, não é? E que foram abafados no passado, muitos deles devido à corrupção, e que foram praticados no passado por pessoas porque tinham um poder econômico também superior às pessoas que eles ofendiam e agrediam. Então, há muitas coisas que têm a ver com a corrupção. Corrupção de consciência, corrupção para ganhos financeiros, corrupção para influenciar decisões, mentalidades, atitudes, corrupção para votar. Bom, então é uma questão que também não é única em São Tomé e Príncipe. Não é preciso pensar que São Tomé e Príncipe é o único país que tem isso. Não? Nós, nos índices de corrupção, diga-se passagem, e não são
digamos, sondagens feitas por nós, os institutos internacionais em relação à África, nós não somos o país mais corrupto, pelo contrário. Mas o desgaste que a corrupção faz num país pequeno como o nosso, sem recurso e tal, o impacto é grave. Então temos que atacar a corrupção. Uma das maneiras para atacar a corrupção é, mais uma vez, um país digitalizado. Sabe que a informática, a digitalização, o cruzamento da informação, das bases de dados, etc., etc., e todos os procedimentos, digamos, que podemos criar à volta disso, permite mais transparência e mais, não sei se é um termo português correto, mas traçabilidade. Quer dizer, podemos seguir toda uma operação. Quer dizer que amanhã, alguém que entra num dossiê e que mexe nos dados, sabemos quem, a que horas e porquê estava autorizado, etc, etc. Alguém que tem um documento e queremos saber se o documento é verdadeiro, podemos ligar o nome dele com outras informações da Segurança Social, do Liceu Nacional, etc, etc, para ver se essa pessoa de facto existe, não sei qual. Então, a informatização de um país como o nosso, que é fácil. Por quê? Porque o país é pequenino, existe já alguma infraestrutura de rede, não é? É preciso ter agora essa vontade política, ultrapassar as resistências, porque há muitas pessoas que não querem a informatização, porque não querem a transparência, e termos, como eu digo, primeiro um país informatizado, interconectado, com uma governança eletrónica eficiente, que é o primeiro passo. Bom, o segundo passo é formar, eu diria, alguns setores do poder que são importantes para combater a corrupção. Equipar, formar a polícia judiciária é fundamental, o Ministério Público é fundamental, mas formar como deve ser os jornalistas também, nomeadamente o jornalismo de investigação, não é? Porque as pessoas não são formadas e fazer com que, de facto, elas não se autocensuram às vezes, não é? Mas que tenham, de facto, aquele amor à profissão, à investigação, etc, etc, para serem também um pouco os polícias, e quando não são os polícias, os denunciadores, mas conscientes e responsáveis de situações que não são, enfim, aceitáveis no país. Então, é preciso avançar em várias direções. Como vê, primeiro, uma infraestrutura de tratamento de dados, de documentação, de transações, que faz com que ninguém pode escapar ao escrutínio, não é? E todas as operações ficam memorizadas, não é? E sabemos o que é que se passou. 2, potencializar os serviços de investigação, não é? Que seja do ponto de vista financeiro, de qualquer outro tipo de operação supostamente criminal. Ministério Público, Polícia Judiciária. E 3, a sociedade civil, não é? O jornalismo de investigação, que não é necessariamente um órgão de imprensa estatal, não é necessariamente até um órgão de imprensa, mas pode ser alguém com o seu blog e não sei quantos, mas que... Informações de investigação. Exatamente, mas alguém que seja também responsável, que pode ser responsabilizado quando falha também, mas que permite, digamos, que a sociedade evolui no contraditório, como se quer, mas quando há uma situação suspeita de ser uma situação repreensível, criminosa e tal, que se possa, sobretudo, chegar à verdade, sabe? Porque, como eu digo, as pessoas falam muito, mas temos que saber qual é a verdade, não é? E temos que ir ao fundo das coisas, não é? Porque, senão, somos todos confundidos como sendo iguais e não somos iguais. Senhor Primeiro-Ministro, como é que estão as relações internacionais? Qual é o impacto das suas viagens neste sentido? O que é que consegue lá fora para nós? Ouça, vou dizer uma coisa. É preciso nós vivermos com o nosso mundo, ok? Bom, é preciso viver com o nosso mundo. Hoje, com a internet, com Instagram, Facebook, não sei quantos, está-se no mundo. Está-se no mundo, não é? Bom, então, se nós estamos no mundo, há duas situações. Quer dizer, eu não fico a fazer piucu, a ver o mundo pelo buraco
da fechadura da minha porta, não é? Estamos no mundo ou não estamos no mundo? Então, se estamos no mundo, temos que estar no mundo. Bom, um país que depende totalmente do estrangeiro, tens que estar no mundo. Tens que ir, tens que promover, tens que falar, tens que não sei quanto para estar no mundo. Bom, o estar no mundo vai nos trazer necessariamente benefícios. Vai nos trazer benefícios. Porque nós vivemos no mundo. Agora, temos que dizer ao mundo quem nós somos, explicar ao mundo aquilo que nós queremos e ver se conseguimos obter aquilo que nós queremos da interação com o mundo. Vou-te dar um exemplo. Eu estive agora na Turquia. Fui convidado pelo presidente turco. Tivemos reuniões, assinamos acordos. E um jornal da oposição, mas lido por toda a gente, quer gente do poder, quer a gente da oposição, quis criticar o presidente turco. E o que é que ele disse? O nosso presidente esteve reunido com o primeiro-ministro de um país que ninguém conhece, que não tem fronteiras. Vão lá procurar onde é que fica esse país. E quando trouxeram uma notícia, eu esfreguei as mãos. Eu disse, puxa, então milhões de turcos hoje vão saber onde é que fica São Tomé e Príncipe. Bom, então, a oposição turca fez-me um favor extraordinário. Porque, na realidade, toda a gente que viu o artigo de um jornal extremamente concorrido na Turquia foi ao Google saber onde é que fica São Tomé e Príncipe. E no dia seguinte, o que é que aparece? Aparece um fulano turco que visitou São Tomé e Príncipe e que no YouTube fez uma reportagem sobre São Tomé e não sei o quê, e não sei quantos. E todos os turcos tiveram a ver São Tomé. E qual é a opinião? Afinal, esse país é bonito, esse país existe, esse país é interessante, como é que se vai fazer turismo em São Tomé, etc, etc. Bom, isso é uma anedota que explica o quê? Nós temos que estar presentes no mundo, não é? Bom, há uns dias atrás, a Ilha do Príncipe saiu no Financial Times. Bom, temos que estar no mundo. Bom, as relações. É verdade que, se vamos ver o número de cimeiras que há, o número de encontros internacionais, etc, etc, é um bocado. Agora, mas temos que estar presentes, porque precisamos. Nós, por exemplo, há momentos em que há palavras que estão na moda. Há um momento a palavra na moda é inclusão, temos que estar presentes. Há um momento, palavras na moda é o direito das mulheres, temos que estar presentes. Hoje há uma palavra que está na moda que se chama decarbonização. Bom, então temos que acabar com o carbono. Nós somos ilhas, sofremos das mudanças climáticas. Bom, temos que estar presente onde se fala disso. As pessoas têm que saber que existe São Tomé e Príncipe e as nossas necessidades não são tão grandes assim comparadas a outros países. Então, mas se as pessoas não sabem, como é que prestam atenção? São Tomé e Príncipe, o nosso consumo de eletricidade é de mais ou menos 16 megawatts. 16 megawatts são 4 hotéis. É quase nada, não? E se as pessoas não souberem que o teu país necessita da energia de 4 hotéis, eles nunca vão te ajudar. Mas quando tu chegas lá e explica, olha, meu amigo, eu sou de São Tomé e Príncipe, meu país é assim, 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 eu preciso daquilo, tens um país com 400 hotéis, eu só preciso de energia de 4 hotéis. Talvez começamos a discutir. Não é? Quando tu chegas e as pessoas sabem que tu sabes aquilo que queres, não é? Quando tu chegas e as pessoas sabem que tu não és um pedinte, não é? E que é uma situação win-win. Ele pode ganhar, tu podes ganhar. Bom, a pessoa começa a prestar atenção. Mas se tu não estás presente, isso que eu digo ao pessoal, quer dizer, nós estamos à espera do mundo inteiro venha nos ajudar. Mas queremos ficar a jogar Bisca 61, beber nosso vinho de palma, estamos aí a falar mal um do outro, não é? E Patrícia Soares que está a viajar. Ei, Patrícia Soares está a viajar, Patrícia Soares está a trabalhar. E os resultados estão aí. Nós não temos, há 2 anos, mais que 2 anos, não temos acordo com a FMI. Estamos a viver, estamos a sobreviver, mas como é que sobrevivemos? Ficando em São Tomé só? Não é possível. Por isso, as viagens têm trazido resultado. As viagens têm trazido credibilidade. As viagens têm trazido publicidade para São Tomé e Príncipe. A viagem tem trazido também amizades, solidariedades com países, com pessoas. E não é só países, porque
E vocês sabem disso, vocês que seguem os influencers. Hein? O- a relação internacional também é feita de pessoas, de influências, de coisas que às vezes parecem pouco importantes, mas que são. E nós temos que prestar atenção a isso. O que eu digo às vezes é que se eu tiver que ir a um desfile de moda, porque eu tenho que estar lá, porque tem uma coisa que tem que beneficiar Santo Tomé e Príncipe, eu vou. Se eu tenho que ir a um concerto de música, eu vou, não é? Se eu tenho que ir a um hospital visitar doentes, vítimas de alguma coisa, eu vou. Se eu tenho que ir manifestar solidariedade à ABCD, eu vou. Quer dizer, é um conjunto de ações que são primeiro ações sinceras, não é? Porque eu acredito que em todo o gesto que tens que fazer, tens que estar convencido daquilo que estás a fazer, tens que estar sincero, senão as pessoas descobrem. Não podes fingir. Mas não há nenhuma ação que, se ela pode trazer algum benefício para Santo Tomé e Príncipe, seja para mim uma ação inútil. Há dias estive num país árabe e fui ver uma instituição de caridade. Quando eu cheguei lá, a pessoa não sabia onde é que era Santo Tomé e Príncipe. Mais uma vez, cheguei lá, havia um quadro, mapa do mundo, onde eles estavam a intervir. E havia o mapa da África. E nem a ilha estava representada, quer dizer, a ilha não existia. O mapa estava sem a ilha de as ilhas de Santo Tomé e Príncipe. E o patrão dessa fundação estava um pouco... Mandaram, telefonaram e diziam, olha, você vai ter que receber o primeiro-ministro de Santo Tomé. E ele estava embaraçado porque não sabia onde é que era e não sei quanto. Então ele recebeu. E eu perguntei-lhe, mas qual é o vosso orçamento, caridade? E ele disse, olha, sou primeiro-ministro, nós anualmente, ações de caridade, de solidariedade, de apoio são 400 milhões de dólares. 400 milhões de dólares anualmente. Mas ele não sabia onde é que era São Tomé e Príncipe. Depois de eu sair de lá, ele já sabia onde é que era São Tomé e Príncipe. E ele disse-me, o que é que nós podemos fazer para ajudar? E eu disse, olha, sabe, vou pensar em algo estruturado e eu voltarei a estar consigo. Por quê? Porque, no nosso caso, e isso é que o Santo Tomé também tem que perceber, estamos sempre a queixar. Sempre a queixar. Mas os 400 milhões de dólares que ele tem, se é para dar a uma criança de Gaza, ela precisa muito mais que uma criança de Santo Tomé. Se é para dar a uma criança do Sudão, eles precisam. Bom, nós precisamos também, mas, como eu digo, temos que saber muito bem aquilo que nós precisamos e aquilo que nós pedimos. Porque não é só essa política estender a mão, estender a mão. Nós temos umas palavras aí, estou revoltado. Santo Tomé está sempre revoltado, não é? Não é? Depois parece que o nosso país é um inferno, não é não? Sempre a reclamar. Sempre a reclamar. Okay? Nós precisamos, mas temos que saber o que é que nós precisamos e temos que saber aquilo que nós vamos dar também ao nosso país e aos outros que vêm nos ajudar. A perceber? Então, permanentemente, ainda, para muito tempo ainda, vamos ter que fazer essa ação de promoção do país, de explicar aos outros que nós existimos, de explicar as nossas necessidades e também de perceber o que é que eles podem ganhar a cooperar conosco. Bom, porque isso também é importante. Quando você sabe onde pedir, a quem pedir e como pedir. E aí você pode ter benefícios que se chamam win-win. Eles ganham e nós ganhamos. Não é? Bom, sabe, no nosso país, uma gota d'água de um desses grandes países, os grandes grupos económicos, ou grandes organizações, pode transformar muita coisa no nosso país. Mas também eles, em termos de imagem, eles querem também resultados. O que é que acontece? Muitas vezes, nós também temos uma coisa. Uma pessoa nos ajuda e nós esquecemos. E o dia que ela não nos ajuda, nós reclamamos. Mas sabe, a coisa é simples. No nosso país, muitas vezes, nós recebemos ajuda. Nós nem mandamos uma fotografia para dizer, olha, está aqui o que eu fiz com aquilo que tu me deste. Esquecemos. É muito mau. Então,
Nós temos consciência, o governo tem consciência disso, eu tenho consciência disso tudo, e nós estamos a agir de uma maneira diferente. Não é? Porque nós sabemos que, de facto, precisamos da ajuda internacional. Mas não somos mendigos, nada disso. Queremos conhecermos os nossos parceiros e pedir àquele que, de facto, tem para nos dar, porque nós não queremos perder a face. Não vou pedir uma coisa a alguém que eu sei que não tem para me dar, não é? Então, é todo um trabalho organizado, estruturado, que pode parecer intenso, porque nós temos urgências. Então, não podemos perder tempo. Porquê, Patrícia Trovoada? Bom, porque muitas vezes as pessoas também querem falar com quem decide e quem é responsável. É uma questão de ganhar tempo. Eu sou primeiro-ministro ou chefe de governo. Muitas vezes, se eu mando um ministro, vai demorar porque a decisão não está aí, porque não sei o quê. Então, muitas vezes eu vou diretamente. Eu faço os contatos, discuto, etc, etc. É importante também, para os parceiros, saber que há alguém que decide. Porque qual é a pergunta que as pessoas colocam muitas vezes? Bom, eu estou a falar com essa pessoa e depois qual é o seguimento? Depois, quem é que vai decidir? Porque há uma narrativa também que se construiu à volta, nomeadamente, dos países africanos, não é? Que não há decisão, que as coisas demoram, que os dirigentes são corruptos, que não sei o quê, que não sei quantos. Então, essa primeira impressão, quando você vai apresentar um país, é fundamental. E a primeira impressão que as pessoas querem saber é com a liderança. Não é? Se o carro tem um condutor. Não é? Bom, depois de abrir, então, as outras instituições, os outros players nacionais têm que agir. Aí, muitas vezes, também temos fraqueza. O seguimento não é feito. Não é? Porque a segunda linha, não é? Há uma primeira linha, às vezes conseguimos. Depois a segunda linha está relaxada. Não é? Não presta atenção. Enfim, tem outros problemas. E há uma falta, às vezes, eu diria, de resultados, porque ainda não conseguimos transmitir, desde o chefe do governo até o último funcionário da administração, o que é que nós precisamos fazer. Dá um exemplo. Falamos, o país é um país aberto, acolhedor, não sei o que, não sei quantos. Bom, basta você ter um funcionário do Serviço de Imigração e Fronteira mal inspirado para que todo esse trabalho caia. Já tive isso várias vezes. Várias vezes. Pessoas que vêm ao país, 3, 4 dias, ficam impressionados. País bonito, país limpo, país organizado, gente simpática. O dia que vai embora, arranjam uma confusão no aeroporto, que a pessoa diz, nunca mais venho aí. É a realidade. Por quê? Porque cada um de nós não sabe perfeitamente qual é o seu papel na promoção do país, fazer com que, de facto, esse país seja um país aberto, acolhedor, e que leva as pessoas a vir a investir e fazer parte da sua vida em São Tomé e Príncipe. Não. Cada um, às vezes, estima que ele é chefe, faz as suas asneiras, contra o seu compatriota ou contra o estrangeiro, manda as suas bocas, etc, etc. Então, sabe, nós temos de estar todos no mesmo barco. Temos que perceber qual é o país que temos que perceber as nossas fragilidades e temos que saber onde é que nós queremos ir. Independentemente de alguma diferença que pode haver entre nós. Temos que saber. Se somos um país que vive da ajuda externa, somos um país que só pode viver com investimento atualmente externo, até nós conseguirmos ter outras capacidades. Se somos um país que estamos abertos para o turismo, que somos um país que temos que ser conhecido de uma maneira positiva, não é? Então todos os santomenses têm que ter uma atitude. Não só em relação aos estrangeiros, mas também em relação a nós próprios. Sabe uma coisa? Eu pergunto, mas qual é essa energia que nós temos de estar a brigar uns com os outros? Utiliza essa energia de uma maneira positiva, fazer coisas boas. Até do ponto de vista facial. Sorrir estraga menos a cara que está com a cara fechada. Está a perceber? Então, as pessoas têm que perceber que é preciso relaxar, mais vale sermos amigos, leve, mais vale perdoar, mais vale ser amigo, mais vale
amar, mas vale avançar. Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? Estamos aí nessas pequenas confusões. Isso é de gente pequena. Vou lhes dizer uma coisa. Não contem comigo para descer. Subir e sempre trazer e subir com os outros. O resto não interessa. Sabe, a vida é curta. Estamos a perder tempo. 50 anos de independência, olha onde nós estamos. E onde é que nós podíamos estar? E não é sonhar. Tomam Singapura. O que é que Singapura fez? De 1900, ok, são um pouco mais velhos do que nós, não é? Mas nós estamos a falar de países com uma existência de nação independente de 60, 70 anos. Então, mais que isso, nós estamos já com 50. E onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Veja onde é que nós estamos. E pelos mesmos, pelos mesmos, não há grande diferença. Os pais fundadores e os seus primeiros filhos estão ainda aí, não é? O que é que eles fizeram? Não, é preciso nós realmente, e sobretudo a nova geração, que não conheceu a luta de libertação, não conheceu 12 de julho de 75, conheceram provavelmente a época democrática, né, que toda a gente fala, e enfim, é uma época com maior liberdade, mas é preciso nós percebermos que alguma coisa tem que mudar entre nós, na nossa atitude, nos nossos comportamentos, para que de facto o país seja proporcionado de forma positiva para outros patamares. Eu estou nesse estado de espírito, não é? Eu não estou nas macas aí antigas, né? Não estou aí a invejar ninguém, não estou aí... Não. Eu realmente estou concentrado em fazer o país crescer, em promover, etc. E quando eu digo que eu tenho a solução, Agora, é uma solução que tem que ser partilhada. É uma solução que tem que ser trabalhada em conjunto. Não é? É uma solução cujos aqueles que vão beneficiar da solução têm que aceitar também. Não é? Há pouco o senhor ministro falou do acordo do FMI. Haverá um acordo? Haverá um acordo, mas sabe uma coisa? Essa nossa relação com o FMI é uma relação perversa. Vou dizer porquê. Nós somos um país que, mesmo em relação à ajuda externa, ajuda pública, que é FMI, Banco Mundial, União Europeia, não sei quantos, e depois há o investimento direto estrangeiro, que é alguém que vem pôr o seu dinheiro para ganhar dinheiro. Não é? Isso aí nós não estamos muito sensíveis. Estamos mais sensíveis, a nossa administração está mais sensível a falar com a administração internacional. O que é que eu quero dizer? Ouça uma coisa. O Banco Mundial são o quê? São burocratas internacionais. São pessoas que arriscam o seu dinheiro, não arriscam o seu dinheiro. E nós entramos nesse sistema, quer dizer, o Santo Mense também, um bom projeto do Banco Mundial, deixa de ser aqui consultor do Banco Mundial, sou funcionário, só que em vez de ganhar 8 mil, 10 mil dólares, estou a ganhar 50, 60 mil dólares, e estou aí. O que é que esses projetos trazem ao desenvolvimento do país? Não trazem grande coisa. O FMI, a FMI mandou fazer isso. Viro à direita porque a FMI mandou. Viro à esquerda porque a FMI mandou. Mais uma coisa. Se estamos com a FMI há tantos anos, por que o país não está desenvolvido? Qual é o problema? Uma coisa está a falhar. A coisa está a falhar. Bom, e depois, quando o país descarrila, a FMI vem com medidas e tal, e não sei o quê, descarrilou por nossa culpa, porque nós somos os dirigentes, nós é que estamos a gerir o país, por a culpa do FMI, porque deixou de descarrilar. E depois, vamos repor nos carris, então quem é que paga? O povo. Aperta cinto, faz não sei o quê, não sei o quê. E nós temos a desculpa de dizer ao povo, FMI mandou. Bom, e estamos nisso há quanto tempo? Daí que é verdade que há uma atitude de dizer, para eu dizer que esse país é um país seguro, bem gerido, etc., então tem que haver um acordo com o FMI. Esse acordo com o FMI vai permitir darmos um pouco de dinheiro ao país, ajuda orçamental e não sei o que, não sei quando. Mas isso vai resolver o país. O problema do país até quando? Não. O FMI, vamos ter um acordo com o FMI.
Mas não é isso o problema. O acordo da FMI vai nos dar 15, 20 milhões de dólares. 15 milhões de dólares é 3, 4 meses de combustível. Um ano são 12 meses. E é 15 milhões de dólares num programa de 2 anos, 3 anos. Então dizem, não, mas vai permitir o Banco Mundial e os outros darem um pouco mais de dinheiro. Mas até quando? Até quando? Então, sabe, vamos ser claros. Vamos ser claros. FMI, Banco Mundial, União Europeia, não sei o que, vai permitir uma classe de funcionários de estar no ronron aí diário, né? Pagar ajuda orçamental, blá, blá, blá. Mas isso vai permitir o país desenvolver? Não vai. Ouça uma coisa. Eu posso assinar o acordo com o FMI em dezembro. Quando é que eu vou ter dinheiro para consertar a estrada de Ribeira Peixe até Porto Alegre? Eu posso assinar o acordo com o FMI em dezembro. Quando é que eu vou ter dinheiro para consertar a estrada de Neves a Santa Catarina? Quando é que eu vou ter dinheiro para consertar Almeirim? Só estou a falar estradas. Bom, mas eu tenho outros problemas. Eu tenho problema na saúde. Eu tenho um problema do porto, que aquilo parece... A profundidade do porto, calado do porto, está a 2,5 metros, quase uma piscina. Isso é um porto? Eu tenho um problema do porto. Eu tenho o problema hoje da qualidade da educação. Porque as pessoas vão reclamar, mas não é só pagar os professores. É a qualidade dos professores. Quer dizer, eu tenho N outros problemas. E eu, acordo com a FMI que vai me resolver isso, não vai. Bom, depois, sou um país que não exporta. Como é que eu arranjo divisas? Como é que eu arranjo divisas? Se eu não consigo transformar a economia para que ela possa gerar divisas, se eu não conseguir, se eu ficar, por exemplo, nesse acordo com a União Europeia, que eu digo, bom, allez, leva o atum e tal, dá-me aí 5 milhões, 6 milhões de euros para 3 anos e tal. Mas que os rapazes estão lá a negociar. Estão a negociar porque, bom, a União Europeia vai me dar dinheiro para eu poder fazer 3 frigoríficos em São João dos Angulares na praia, para eu ter um pequeno jeep para fazer inspeção, para eu ter um outro jeep frigorífico para trazer peixe, para eu fazer 3 viagens por ano, etc, etc. Mas é muitas vezes essa mentalidade. Então já estou satisfeito com esse acordo. Mas eu não estou. Porque esse acordo não resolve o problema do meu país. Os barcos vêm, levam atum, levam outros peixes. Os que capturam o tubarão, por exemplo. Tubarão. Pegam os tubarões, uma quantidade. Cortam barbatana, o resto do tubarão deitam para o mar. Desperdício. Desperdício. E vamos aceitar isso até quando? Então, é preciso mudar o software. Mas essa gente, que muitas vezes está à frente das negociações, dos ministérios, não sei o que, não sei o que, estão prontos a mudar o software? Não estão prontos. Porque é um pouco o conforto deles, foram habituados a isso, não podem sair disso, não é? E é um erro. Se nós não fazemos uma abertura clara, franca, dinâmica ao setor privado, não são esses nossos parceiros multilaterais que vão resolver o problema do país. Não são. Aliás, toda a gente sabe. O dinheiro que eles nos dão, quase 70% voltam para eles. Em consultores, em salários, em não sei o quê, em custo de funcionamento, etc, etc. E é isso. E muitas vezes, o dinheiro que se vai procurar para um projeto é sobretudo para apoiar um sistema. Pouco desse dinheiro, de facto, transforma a situação dos nossos países, e sobretudo das nossas populações. Em relação aos jovens, o que é que o seu governo há de fazer para reduzir o desemprego dos jovens em São Tomé? É preciso, sabe, é preciso também nós irmos ao fundo dessa questão. Sabe, muitas vezes falamos, mas são coisas... ainda bem que disseste. Superficiais, o nosso vai ao detalhe. Sabe, os problemas são alguns que nós temos que analisar.
Há jovens, por exemplo, têm diplomas. Quando você põe ele a trabalhar, parece que ele não aprendeu nada. Não mostra. Mas ele tem diploma. Então, qual é o problema? Não é escola. Vamos ver. Se é um problema da escola, da qualidade do ensino, qual é o problema? Não é? E é frustrante para um jovem que passou 4 anos a estudar e que sacrificou a família, pagou, porque muitas vezes são escolas privadas, não é? E que chegaram a nível do setor do trabalho, do mundo do trabalho, e não conseguiram. Bom, então, qual é o problema? Temos que ver. Depois, o que é que nós temos? Nós temos toda uma série de jovens que são formados e que a formação não tem nada a ver com o mercado de trabalho. Exatamente. Onde for encaixado. Então, eu pergunto à mulher, o que é que estás a fazer? Estou a fazer direito. Ok. Tantos juristas. O que é que estou a fazer? Estou a fazer relações internacionais. Epá, num país que criticam o primeiro-ministro viajar, você está a estudar relações internacionais. Isso não deve ser uma coisa da moda, né? Bom, mas, e você, às vezes está em casa, tem um problema de canalização, você não encontra ninguém para... Um canalizador em Santo Tomé por isso. É verdade. Mas com muita falta de profissionais. Ai. Um carpinteiro você não encontra. Um mecânico você não encontra. Os carros estão a evoluir. Exato. E as pessoas que gostam de comprar carros de segunda mão. Só problemas. Problemas. Quer dizer, porque você... Estão a comprar problemas. Estão a comprar problemas. Os carros não têm... Hoje os carros têm uma técnica, computadores e não sei. Não há mecânicos. Há 2 ou 3 mecânicos famosos. Não há mecânicos. Não há mecânicos. Não há torneadores. Uma vez tivemos um problema para fazer uma peça, teve que buscar um torneador célebre e tal, e não sei o que, não sei quantos, mas evidentemente que no mundo moderno, o senhor, com todo o jeito que ele tinha, qual é a peça que ele ia inventar, que as companhias de seguro, que asseguram milhões de dólares de aparelhos muito sofisticados, era na indústria petrolífera, vão aceitar o torneador fulano tal que vive lá atrás, que é conhecido. Não vale a pena. Quer dizer, nós somos um país que queremos turismo, queremos spa, queremos não sei o quê. Vamos quê? Menchinhão já não existe. Quem vai fazer massagem? Onde é que estão os centros de formação? Então, por isso, a questão do emprego jovem é uma questão que temos que ver sobre várias costuras, vários ângulos. Não é? Primeiro, que as pessoas têm que saber o que é que o país precisa. Os jovens têm que saber aquilo que o país precisa. E orientar-se as formações em função daquilo que é a visão que se tem para o país. A primeira coisa. A segunda coisa é, de facto, valorizar certas profissões. Quer dizer, deixar de pensar que toda a gente tem que ser doutor. Ok? Há profissões que o país precisa que não é preciso ser doutor. Aliás, eu sempre defendi, vamos deixar de chamar, bom dia doutor, bom dia sou professor, bom dia sou diretor arquiteto, bom dia sou diretor doutor. Não, vamos esperar, vamos deixar disso. Vamos deixar disso. Você vai nos países... Você vai nos Estados Unidos, é João Pedro, não sei o que, não sei quantos. Não é? País o mais potente do mundo. Mas não há dessas coisas. Então, é preciso valorizar as profissões, é preciso ter uma visão para dizer às pessoas o país está a caminhar para essa direção, são essas profissões que são necessárias, não é? E depois, porque somos um país com um grande potencial jovem, não é? E quando a economia não consegue absorver, é preciso também com os países amigos ter uma política de dizer o que é que vocês precisam. E é esse discurso que eu tenho estado a desenvolver com alguns países europeus. Eu digo, alto aí, os países europeus precisam de mão de obra. Sem dúvida. Sabe, essa coisa de imigração é política interna. E é um bocadinho de racismo por detrás disso que as pessoas não querem dizer claramente. Sabe que o fator racista existe. Não vamos estar com histórias. O racismo existe. Ok? O racismo existe. Eu diria, os mortos não têm todos o mesmo valor. Há uns mortos que têm mais valor que outros. Ok? Bom. E essa proporcionalidade macabra é uma realidade e nós temos que ter consciência disso. Bom, mas há também uma realidade, que é aquela econômica, em que nós somos o continente, nós somos países,
em que fazemos muitos filhos, somos os países mais jovens o continente, aliás, mais jovem do planeta, e os outros precisam da nossa mão de obra. Então, o que é que acontece? É preciso organizar isso. Por isso, o que é que nós no país precisamos, em termos de mão de obra? Para onde é que estamos a caminhar? Quais são as profissões que vamos precisar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? Quais são as possibilidades que nós temos das pessoas criarem o seu autoemprego, etc., microfinanças, etc., etc. Evidentemente, isso tudo parte de uma base de formação. Depois, o que é que os outros precisam à nossa volta? Não é? E aí, o que eu digo, eu falei disso com a Itália, falei disso com Portugal, há dias ainda falei nisso no Catar com o ministro do Trabalho do Catar. Digam-nos o que é que vocês vão precisar como mão de obra. E formam no nosso país essa mão de obra que vocês precisam. E levam aquilo que vocês precisam. E deixam-nos ficar o resto formado. Bom, e aí então, os nossos jovens que vão emigrar vão mais bem preparados. Vão mais bem preparados, mais bem enquadrados. Não é? E integram-se mais facilmente nesses países. E o dia que quiserem, ficam lá a fazer a vida ou regressam. Mas é muito melhor que partir um pouco à aventura. Porque depois, o que é que acontece? Acontece que situações de pessoas que não conseguem, que falham no seu projeto de vida, têm sempre repercussões negativas para toda a gente. Não é? Primeiro, em primeiro lugar para eles, mas em segundo lugar para as suas famílias e, em terceiro lugar, para a impressão que ficam com o seu próprio país. Não é? Porque partiram à procura de uma vida melhor, não conseguiram e depois dizem sempre que o país estava muito mal. Ora, não é isso. É uma questão de organização. Não é? Preparação, organização. Nós hoje em dia estamos a falar de 14%, 15% de desemprego. Aí também temos um problema terrível, são os dados. Não é? E há no nosso país há algo que não se dá muita importância, que é o Instituto Nacional de Estatística, mas é fundamental termos dados fiáveis. Não é? E a estatística é um bocadinho parente pobre no nosso país, das administrações do nosso país, mas eu acredito que, mais uma vez, com a informatização, aquilo que eu falava no princípio, o cruzamento de dados, de base de dados, etc., nós conseguiremos também termos uma base de dados, elementos muito mais factíveis, reais, que permitem depois desenhar políticas públicas. Senhor Primeiro-Ministro, em relação aos desafios sociais, quais são os desafios sociais que São Tomé enfrenta hoje? Ouça, há desafios, sabe, vamos ser pragmáticos. Há coisas de curto prazo que temos que resolver. Eu penso que um deles é a saúde. Bom, eu não penso que o problema seja só um hospital de referência, sabe? Pode-se construir um hospital e se nós continuarmos com o mesmo Sistema Nacional de Saúde, não se vai resolver o problema, ok? Bom, então, temos que pensar em várias direções, ok? Eu acho que uma das questões que temos que resolver é a confiança que as pessoas têm que ter no Sistema Nacional de Saúde. Não há confiança. E o que é que acontece? Se não há confiança, toda a gente corre para o Hospital Central, para o banco de urgência. Porque nas zonas não há confiança no sistema. Temos que ter um Sistema Nacional de Saúde presente junto das pessoas. Okay? Então, aqueles centros de saúde que temos que ter junto das populações, nos distritos, não só nas capitais dos distritos, mas nas segundas vilas do distrito, por exemplo, estamos a falar de Santana, mas temos que ver Ribeira Afonso, temos que ver Aguaizé, que tornou-se praticamente como uma pequena cidade, temos que ver Neves, mas temos que ver Santa Catarina, bom, Mesoche é grande, etc. O que eu estou a dizer é que nestes sítios as pessoas têm que ter confiança no sistema e nos médicos. Quer dizer que tem que haver médicos lá. Quer dizer, nós temos que fazer com que haja médico de família naquelas regiões, para que as pessoas tenham confiança no sistema e que se faça uma primeira trilhagem lá. Que uma pessoa que tem dor de cabeça, uma diarreia, outra coisa, vai não corre para o Banco Central da capital. Lá, primeiro. Depois, as doenças de lá são doenças de lá.
Quer dizer, não são... Ouça, nós sabemos o que é os 70% a 80% das doenças que tem a população em determinadas zonas devido a determinadas condições. Não é? Água, por isso estamos a falar das infecções, etc, etc. Nós sabemos onde estão os focos de mosquito, os focos de malária, etc, etc. Bom, nós sabemos os desgastes que fazem o alcoolismo, sobretudo em certas comunidades, não é? Bom, nós sabemos também o que é que o alcoolismo, depois a violência, etc, etc. Então, é um país pequenino. Se nós damos atenção ao nosso país, nós conseguimos perceber as problemáticas e instalar as respostas. Primeiro, temos que rever o Sistema Nacional de Saúde, que a saúde esteja mais próxima das pessoas e que se faça depois, ao lado da saúde, um trabalho grande de prevenção. Nós somos um país em que não existe assistentes sociais. Assistentes sociais, homem ou mulher, não existe no nosso país. Ora, o nosso país precisa de um grande batalhão de assistentes sociais. Porque as pessoas precisam, de facto, de serem tratadas também para além, digamos, do tratamento médico, não é? As pessoas precisam de um acompanhamento social, não é? Que permite também a mudança de mentalidade e de atitudes. Faça uma série de coisas, não é? Alimentação, comportamentos, alcoolismo, como é que você chama? Liamba. Não, é verdade. Quer dizer, e depois há outra coisa. É santo, é feiticeiro, é não sei quanto. Quer dizer, é preciso um acompanhamento social. Porque muitas vezes também a pessoa não vai ao hospital porque está a tratar o olho que o outro mandou-lhe, não sei o quê, não sei quanto. E quando chega ao hospital, olha, já é tarde. Bom, então, isso tudo faz parte de um sistema nacional de saúde e de assistência social e tal, que temos que dar alguma atenção. E depois, há de facto uma urgência que temos que resolver, que é ter um bom diagnóstico no país. O diagnóstico médico falha, muitas vezes. Falha por N razões, não só razões de equipamentos, é razões de reagente, é razões também de formação, é razões também do próprio sistema, não é? Muitos médicos não fazem história clínica, não têm o tempo de conversar suficientemente com os pacientes, não é? Bom, ou porque é a atitude dele, ou porque ele não tem condições também de o fazer. Quer dizer, uma pessoa vai ao banco de urgência, por exemplo, você tem uma cortina, tudo aquilo que o outro está a falar, não há privacidade, não há absolutamente nada. Temos que rever isso tudo, não é? Bom, o diagnóstico é fundamental, não é? Depois, há um problema que temos que resolver também, uma batalha. Ainda essa noite eu estive a discutir disso. Hemodiálise. Bom, hemodiálise já chega, quer dizer, nós temos que ter pelo menos... Gastamos em problema social, que as pessoas vão-se embora para Portugal e o sistema Portugal já não aguenta tantas pessoas e as pessoas nunca mais regressam para o nosso país. Bom, e isso eu creio que é a tal questão de termos confiança no sistema. Não é? A partir do momento em que se consiga resolver o problema da hemodiálise, não quer dizer que estamos a resolver o problema da saúde, mas estaríamos a dar um passo na confiança que as pessoas têm que ter no sistema, não é? Bom, e isso, eu creio, estamos a estudar outras soluções, mas mais uma vez, eu acho que não é tão impossível assim de se fazer essas coisas, não é? Então, depois, é evidente que no entretanto, até nós temos um hospital de referência financiado pelo Covid Fund e tal, e não sei o quê, temos que encontrar outras coisas. Então, centro de diagnóstico, temos que ter e melhorar muito a questão do diagnóstico médico. Um sistema nacional de saúde que permite de termos mais unidades pequeninas, perto das pessoas, mas com médicos lá. Voltar ao médico de família, que faz a triagem, que cria essa confiança, o acompanhamento, etc. Aumentar o número das assistentes sociais, não é? Há países que formam assistente social, mas, mais uma vez, é preciso valorizar determinadas profissões. Não é? E depois, sim, hemodiálise e, de facto, uma boa unidade de cuidado intensivo que as pessoas não morrem por acaso. Bom, porque morrer acontece, não é? Morrer acontece, mas é preciso fazer-se tudo
para salvar uma vida. Não é? E então, temos que ter, e o país é pequenino, não estamos a falar de uma unidade de cuidado intensivo com 10 camas, não é? Mas estamos a falar de uma coisa razoável, 4, 5 camas, mas realmente equipado, com pessoas especializadas, etc, etc. E quando Deus nos chama, é porque Deus nos chamou. Mas o Deus não pode nos chamar quando o próprio Deus não quer nos chamar, não é? E que é a falta de equipamento, de pessoas ou de atenção que faz que isso aconteça, não é? É evidente que, eu já disse uma vez numa entrevista, eu não sou médico, não sou enfermeiro, não sou maqueiro, não sou anestesista, não sou isso tudo. Sou primeiro-ministro, chefe de um governo, com uma ambição para o meu país. Eu tenho comigo pessoas, ministros, diretores, chefes de serviço e tal, temos que estar todos engajados para essa questão fundamental, que é a questão da saúde. Bom, depois, isso para mim é o maior problema. É o maior problema. E como a saúde vai também com o resto, que é a alimentação, etc, etc, eu acho que temos que vencer a batalha da vida cara. Hoje, em São Tomé e Príncipe, custa muito caro comer-se. A alimentação está extremamente cara. E é uma coisa que eu digo, bom, lá mais uma vez, eu vou deixar de ser primeiro-ministro para ser comerciante? Bom, temos que olhar para esse problema. Eu digo às pessoas, quanto é que está a carne de porco no mercado internacional? No mercado internacional, a carne de porco congelada está a menos que €1. Quanto é que está a carne de porco em São Tomé e Príncipe? €6. O quilo. Não é possível. Temos um problema. Quanto é que está o vinho de má qualidade? Menos que €1. Quanto é que está o vinho de má qualidade em São Tomé e Príncipe? €4. O mínimo. €5. Vamos lá ver. Você está mais atualizado aqui. Então, o que é que acontece? Eu costumo dizer às pessoas, mesmo o vinho, eu tenho a minha opinião sobre isso, mas se um indivíduo não pode viver sem o seu litro de vinho todos os dias, a €5, como é que o resto da família vive? É melhor ele embebedar a 30 centavos ou 40 centavos e poupar dinheiro para a família poder comer. Bom, mas essas soluções são possíveis. E por que é que não se consegue? Aqui é o problema. Então, pode ser que temos que encontrar um modelo de abastecimento do país que é diferente do modelo de um país que é maior e que tem outras oportunidades. Tudo tem a ver com a infraestrutura também, não é? Ligação, falta de divisas, não é? Pouco conhecimento do mercado internacional. Então, por isso que servem as viagens, né? Sim, mas então, qual é o modelo que nós vamos encontrar para que o consumidor final possa ter um produto mais abordável? Temos um porto que não é porto, que sobrecarrega as pessoas, não é? E que faz com que as companhias marítimas também venham pouco. Isso é uma verdade. E depois temos comerciantes descapitalizados. Temos, eu diria, e é normal, quer dizer, pouca colaboração entre os comerciantes, não é? Às vezes uma competição que não faz sentido. Temos pessoas que estão em todos os segmentos do comércio, são grossistas, são retalhistas, fazem concorrência aos palaiês, não é? Vê-se perfeitamente, vocês estiveram em Santo Tomé. Há uma loja, a loja vai até o passeio, não é? E ele vai vender a mesma coisa que a senhora que está em Boboforo está a vender. Bom, tudo isso é uma desordem. E, enquanto nós não conseguimos resolver esse problema de abastecimento, é verdade que você pode aumentar os salários quanto você quiser, não é? Mas isso não é a solução. O que é preciso é conseguir, de facto, combater a inflação e, sobretudo, naquilo que são os bens essenciais, abastecer e encontrar um outro circuito de distribuição. Nós temos ideias bastante claras em relação a isso, que é praticamente fazer com que haja 4 grandes distribuidores de alguns produtos. Agora, é evidente que isso é impopular, não é? Se eu disser que há um grande grossista para materiais de construção, muita gente vai gritar, não é? Bom, mas, minha senhora, será que vamos continuar com chapas de zinco? Quer dizer, que descaracteriza completamente o nosso país. Sabendo que uma parte da atração de São Tomé e Príncipe a nível do turismo é a arquitetura.
Estamos com chapa de zinco, Gucci, Adidas, Superboc e não sei o que, não sei quantos. Onde é que nós estamos? E chapas de zinco, exatamente, com zinco de má qualidade, inflamável, materiais de construção em que não se faz um inquérito como deve ser, mas estou convencido que a maioria das casas de madeira que queimam é curto-circuito elétrico, cabos que aquecem, que provocam incêndio e coisas parecidas. Bom, temos que acabar com isso tudo. Mas num país como o nosso, muitas vezes é preciso o dirigismo democrático. Vamos ver qual é a realidade que nós temos. Não podemos deixar as pessoas fazer, cada um faz aquilo que ele quer. Não é possível. Mas temos que encontrar um meio termo em que o consumidor final seja protegido a um preço acessível, mas com uma qualidade compatível. E depois nós vemos o resto. E aquilo que eu digo muitas vezes, não, o grossista tem que ser grossista. O retalhista tem que ir comprar no grossista. Não é? E o grossista não pode ser retalhista. E o retalhista, se nós dissermos que o retalhista compra em dobras e reservamos as divisas para o grossista, talvez que assim sucessivamente as coisas possam passar melhor. Então, a saúde, 2, atacar o custo de vida. Eu acho que são as duas coisas que preocupam mais os santomenses do ponto de vista social. E o resto vai-se. Temos problemas, sim, o roubo, não sei o quê, não sei quanto, mas isso resolve-se. Resolve-se por quê? Porque, por um lado, a informatização vai permitir muitas coisas. Por outro lado, estamos a reforçar os efetivos da polícia. Não é? Eu espero que para o ano teremos ainda muito mais polícias. Depois, com a informatização, vamos pôr mais câmeras de videovigilância, etc, etc. E o país vai ficar mais seguro. E mesmo assim, para as pessoas terem uma ideia daquilo que estamos a dizer, São Tomé e Príncipe é um dos 10 países mais seguros em termos de criminalidade em África. Imagina o que é que se passa nos outros países. Somos 54 estados. Agora, isso não me satisfaz. Eu quero que São Tomé e Príncipe seja o país mais seguro e nós conseguiremos ter o país mais seguro do mundo. Mas é preciso nós queremos. E agora uma pergunta bem pertinente. Se as eleições fossem hoje, o que diria aos eleitores, à população em geral? Sabe, na política as pessoas têm que ser sinceras. As pessoas têm que ser sinceras. E eu diria que eu não estou satisfeito com esses 2 anos de governação. Primeiro. Mas eu continuaria a dizer que eu acredito no país. E eu conseguiria, nessa minha sinceridade que pode ser mal interpretada, não é? Eu conseguiria dizer às pessoas que ainda eu sou a solução. Porque eu não vi nenhum... Nota uma coisa. Eu, para além de ser político, eu sou um cidadão, sou um santomense. Se eu visse um líder santomense que tivesse um plano interessante, etc, etc, eu apoiaria. Ouça, se eu visse um líder santomense que tivesse ideias diferentes das minhas, que tivesse melhores condições que as minhas para dirigir o país, eu apoiaria. Por que eu estou a empatar? Exato. Agora, eu diria aos santomenses hoje, não estou satisfeito com aquilo que eu fiz até agora. Eu posso fazer mais e melhor. Eu muitas vezes encontro-me sozinho porque olho para trás, não estou a ver quem está aí a seguir. Mas também olho para trás, olho para frente, olho para o lado, olho para cima, olho para baixo e não estou a ver quem pode fazer mais e melhor. Não estou a ver, estou a ser sincero. Se eu visse, eu seria o primeiro a dizer, olha, meu amigo, eu estou aqui para te apoiar, pega o volante e avança. Isso é que eu diria aos santomenses hoje, se houvesse eleições hoje. Por isso, se houvesse eleições hoje, eu diria, embora os meus defeitos, embora as minhas falhas, eu considero que ainda eu tenho o melhor projeto para São Tomé e Príncipe que qualquer dos meus concorrentes. A não ser que haja alguém debaixo da mesa que eu não estou a ver, escondido, e está-se a preparar, tudo bem. Mas, de momento, no cenário atual, não. Em relação à Constituição, planeja mudar para continuar no poder? Bom, ouça, eu, em relação à Constituição, o que é que eu disse? É normal. 21 anos com uma Constituição, que toda a gente sabe tem algumas dificuldades. No quadro atual do semipresidencialismo, de pendor parlamentar, há coisas que temos que rever e clarificar. Mas, se estamos de acordo para ir para o presidencialismo, então vamos para o presidencialismo.
Não há problemas nenhums. Eu acho que não temos que ter complexo em relação a isso. A Constituição não é para toda a gente. Não é um, digamos, não é uma lei mãe fundamental que é feita para um indivíduo, não é? Bom, então, eu acredito que primeiro temos que clarificar pessoas que não percebem ou não querem perceber aquilo que é o semipresidencialismo do pendor parlamentar, ok? Bom, porque, as pessoas pensam que, sobretudo quando é Patrice Trovoada, acham que Patrice Trovoada acumula poderes que não são dele, toma poder do presidente, toma poder de não sei o que. Não. Isso é um problema que tem com Patrice Trovoada. Mas Patrice Trovoada respeita a Constituição e quer que os outros todos respeitem a Constituição. Essa, como ela está. Como ela está. E se há pessoas que não percebem, não estão à vontade, então que se clarifica algumas coisas. Nós temos uma Constituição que é clara. Que é clara. O chefe do Executivo, o chefe da política geral do país é o Primeiro-Ministro. Quem dirige a política externa, define a política externa, é o Primeiro-Ministro. Quem dirige a política de defesa e segurança, define a política de defesa e segurança, é o Primeiro-Ministro. Eu não inventei. Não inventei. Então, em face disso, as coisas têm que funcionar. Não podemos estar a fazer uma coisa e o contrário. Não podemos. E se há zonas que as pessoas não percebem, então temos que clarificar. Por quê? Porque a mim cabe uma responsabilidade, eu tenho que executá-la. Eu não vou abrir a mão a uma coisa que eu sou responsável, porque amanhã vamos chamar a minha responsabilidade. Então, se as pessoas não percebem, clarificamos. E assim, não se fica com a impressão que Patrice Trovoada está a usurpar poderes de outras instituições. Nomeadamente do Presidente da República, ou dos tribunais, ou de não sei o que, não sei qual. Não, clarifica-se. Bom, mas se nós pensamos que um país pequeno como o nosso pode perfeitamente ir para um sistema um pouco mais simples, em que não existe a figura do Presidente e do Primeiro-Ministro chefe do governo, não é? Então, que se vá para uma figura mais simplificada, que é democrática, que existe em países democráticos, não é? E avançamos. Porque o que é que nós temos hoje? Nós temos um sistema igual ao sistema português, mais ou menos. Em que, de facto, o Primeiro-Ministro não é o substituto do Presidente. O Primeiro-Ministro tem um órgão de soberania, tem as suas próprias responsabilidades, etc, etc, missões, objetivos definidos pela lei. Nós temos um sistema como a Alemanha. A Alemanha tem um Presidente da República, mas tem o chanceler, que é o patrão da política geral do país, do Estado, que gera defesa, negócio estrangeiro, não sei. É normal. Se nós achamos que as pessoas não percebem isso, eu acho que as pessoas em Santo Tomé percebem isso. São os políticos que não percebem isso. Mas, se é preciso ir para um outro sistema, estamos de acordo. Vamos para um sistema presidencialista. E a partir daí, provavelmente, pequenos atritos serão resolvidos. Provavelmente, será mais barato. Porque, sabe, o nosso Estado tem que ser um Estado que concentra os meios que tem na eficácia. Na eficácia. Nós temos um país cuja administração custa muito dinheiro. Primeiro, ela tem pouca produtividade. Daí que há um custo. E em segundo lugar, tem muita, como se diz? Muita mordomias, que não servem para absolutamente nada. De produções, não. Nada, absolutamente. Você vê esse nosso Estado, há muita coisa que não serve absolutamente para nada. Não é? Só serve para exibir. O quê? Vamos fazer uma coisa mais simples. Já que nós não temos dinheiro. E mais eficaz. Mais eficaz para que um não esteja a bloquear o outro, não é? Não é? Por razões que não são razões objetivas, não é? Razões de ego, de feitio, de não sei o que, não sei quanto. E depois, isso não deixa de ser um sistema democrático em que a Assembleia Nacional fará seu trabalho de fiscalização. Se é preciso reforçar poderes da Assembleia Nacional, reforçamos. Se é preciso virmos com uma figura de impeachment, não é? Para demitir o Presidente da República quando ele viola a lei, reforçamos isso tudo, não é? Fazemos como existe nos outros países democráticos. Mas se calhar um sistema mais claro, que as pessoas aceitam, e
um sistema também mais econômico para os contribuintes. Não precisamos de duplicar, triplicar toda uma série de instituições quando nós somos 230 mil e que nós não temos recursos para financiar esse Estado. Por isso, podemos encontrar um modelo democrático, mais barato, mais eficiente, menos conflituoso e que, do meu ponto de vista, é mais interessante até para um político. Sabe por quê? Porque no nosso sistema, eu sei, sabe, quando eu peguei o ADI, como líder do ADI tinha 3 deputados. 2002, 2002, até ter maioria absoluta, tive maioria absoluta quanto? Em 2014. Foram 12 anos de trabalho, até ter maioria absoluta. 12 anos de trabalho para um líder conseguir, de facto, ser líder, que é chegar à posição de chefe do governo de um país com maioria absoluta para aplicar a sua política à vontade. 12 anos. Ok? Olhando para o panorama político santomense hoje, não é? Um jovem que hoje quer dar a sua contribuição ao país como líder, etc, etc. No nosso sistema, herdar de um partido existente, vamos dizer o MLSTP, por exemplo. Nós conhecemos a trajetória do MLSTP. Impôs como líder do MLSTP. Vamos lá ver. Amanhã um ADI sem Patrício Trovoada. Conseguir consolidar o partido, não sei o quê, não sei o quê. Demora muito tempo. Quer dizer, nós temos que ver também qual é a evolução da nossa sociedade. Então, eu vejo alguns que estão-se a preparar aí para ser, se querem se preparar para dirigir o país através da criação de um partido político, de ganhar eleições, de financiar um partido, de ter um partido unido, de gerir todos os egos, de ganhar as eleições, etc, etc, para dirigir o país no quadro do nosso sistema, não é? Demora muito tempo e custa muito dinheiro. Provavelmente esses talentos políticos em gestação estariam mais bem servidos também no sistema presidencialista, não é? Então, é preciso que nós possamos calmamente pensar de uma maneira desapaixonada, não é? Quais são os prós e os contras de um e outro sistema, não é? E não estar a pensar que Patrício Trovoada quer ser candidato, o Patrício Trovoada, se calhar, se vai para o presidencialismo, vai ganhar as eleições e não sei o que, não sei quanto. Isso não é o problema é o país. Diz-me só, já agora, e se a Constituição foi mudada, o seu primeiro-ministro candidato a ser presidente? Estava a ser presidente? Eu já sabia que essa pergunta vinha. Mas sabes uma coisa? Vamos lá ver. Será que o meu plano de carreira é de ser presidente da República? Não. Sabe? Em 2022, se eu quisesse ser presidente, seria presidente. Se eu quisesse, seria. Mas o que é que eu fiz? Eu promovi Carlos Villanova. Né? Se eu quisesse, eu seria presidente. Por isso eu fui buscar Carlos Villanova ganhou as eleições. E o que é que se dizia nas eleições? Villanova ganha para Patrício Vieira. Então, as pessoas sabem como é que é o nosso sistema. Né? Precisamos de um presidente, mas precisamos de um primeiro-ministro. Né? Então, eu sempre programei-me para ser primeiro-ministro. Porque o primeiro-ministro é que resolve o problema do país. O primeiro-ministro é que desenvolve o país. É a nossa Constituição. Bom, então, o problema não é eu se querer ou não ser presidente. Se eu quisesse ser presidente, já seria presidente. O que eu quero é ver o meu país a desenvolver e trabalhar no sentido de ver o país a desenvolver. Trabalhar como primeiro-ministro, como eu disse há um bocado, sim, mas se houver outra pessoa a quem eu reconheço capacidade, e mesmo que não tiver capacidade completa, mas que eu reconheço honestidade, vontade, alguma competência, sim senhor, mas sobretudo vontade, honestidade, essa vontade de trabalhar para o país, honestidade e abertura. Eu posso ser o seu melhor conselheiro. Eu posso ser o seu melhor conselheiro. Porque
Aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho, graças a Deus e graças ao meu percurso, eu não vou levar no meu caixão e guardar lá embaixo. Eu quero transmitir, mas eu tenho que transmitir a pessoas que não sejam pessoas ingratas, que sejam pessoas corruptas, que são pessoas que não vão fazer aquilo que é também aquilo que eu gostaria de fazer para o meu país. Então eu não tenho esse tipo de problemas. Eu sei, depois de ter sido 4 vezes primeiro-ministro, de ter trabalhado com 4 presidentes da República, como primeiro-ministro, de ter vivido à sombra de um homem político que é Miguel Trovoada, meu pai, eu acho que eu sei um pouco aquilo que serve melhor para o país funcionar. Porque eu frequentei toda essa gente. Todos os políticos que vocês hoje conhecem, os antigos e os atuais. Então, eu sei. Eu posso dar a minha contribuição e dizer, não, isso eu acho que funciona melhor, evita conflitos, é mais eficaz, é mais isso, é mais aquilo, é mais aquilo. Isso eu posso contribuir nisso. Depois, se amanhã existe um sistema presidencialista em que o presidente é o executivo, eu gosto de fazer as coisas. Pode ser que eu seja candidato num quadro desse, mas também pode ser que eu não seja. E eu digo isso muito claramente. Quando eu falo, pode escrever na pedra. Muito claramente. Eu, hoje, em 2026, vou ter 64 anos. Qual é o problema? Se houver uma pessoa santomense e tal, uma mulher, um homem, etc, etc, qual é o problema? De eu dizer, bom, meu amigo, vai. Quantos presidentes eu não fiz em Santo Tomé e Príncipe? Eles não reconhecem hoje, cada um acha que... Mas eu fiz. Agora, o que eu digo? Qual é o problema? Amanhã apoiar outra pessoa que não seja Patrício Trovoada para ser Presidente da República? Executivo. Não. Será que todo o meu plano que eu tenho, a visão que eu tenho para o país estará acabado? Não. Haverá sempre muita coisa a fazer. Mas se é alguém que partilha a mesma visão, que está aberto, etc., sobretudo que está aberto e que tenha, digamos, a vontade de ouvir e de receber, tudo bem. Qual é o problema? Eu tenho outras coisas a fazer na vida e as pessoas que me conhecem sabem perfeitamente disso. E num país jovem, sabe uma coisa? Eu sou hoje o mais velho, sabe? Há uns chefes de Estados africanos. Uns têm a idade da minha filha. São jovens. São jovens. E eu, quando olho para eles, eu vejo jovens, cheios de energia, vontade, ideias, etc. Às vezes eu olho para eles e digo, esse aí vai pisar aquele caminho que já pisamos há 20 anos atrás. Se eu puder dizer, evita. Evito. Eu não faria isso para um jovem no meu país. Evidentemente que eu faria. Evidentemente, mas tem que ser um jovem que perceba também isso, não é? Quer dizer, não é um jovem que vai vir ainda me chatear, me perseguir, não sei o que, eu vou perder tempo com isso. Quantos políticos não passaram lá por Santo Tomé que andavam a perseguir e não sei o que, já estamos cansados disso. Por isso, cabe a cada um que quiser e tiver essa ambição de se posicionar. E se houver alguém que se posiciona bem e eu achar que está bem, eu poderei apoiá-lo a ser candidato à presidência da República. Mas se não houver ninguém, eu achar que eu tenho que servir ainda, porque não há quem me dê suficientemente confiança ou ao meu partido, eu serei candidato. Agora vamos falar um pouco de rumores. Qual é o significado do seu abraço com o seu Américo Barros, presidente do MLSTP? Sabe uma coisa? Eu já disse, eu sou sincero na política. E as pessoas me conhecem. Eu não gosto de promiscuidade. E eu não sou hipócrita. Sabe o que aconteceu? Ele, quando foi eleito, mandei-lhe uma mensagem, parabéns. Por quê? O que é que eu disse? Eu disse, o dia que o MLSTP escolher um novo líder, eu vou tentar, realmente, fazer com que nós possamos trabalhar juntos para o país. E eu mandei-lhe uma mensagem, eu disse, olha, embora as diferenças, tudo que nós podemos fazer para o povo santomense juntos, temos que fazer. Ok? Bom. E eu ia viajar, acho que num dia ou no dia seguinte, e eu disse, não, antes de viajar, eu gostaria de facto estar com o novo presidente do MLSTP. E aconteceu.
Há uma fotografia que as pessoas publicaram. Essa fotografia está um bocadinho desequilibrada. Sabe por quê? Porque eu estava a descer a escada para ir receber e ele estava a subir a escada. E cruzaram no meio da escada. Eu estou a um degrau acima dele, abraçamos. Naturalmente, eu acho que ele também foi natural. Ok? Por quê? Foi naquele momento, talvez, de emoção, em que, embora as diferenças, etc., nós dissemos, pá, somos santomenses, então escolhidos, já estamos relaxados, qual é o problema? A única coisa que aconteceu, quando eu estava a descer a escada, então, estamos um pouco, porque somos da mesma altura, não é? E, bom, agora, eu acho que de facto, daqui a América Baixo tem 10 anos a menos que eu. É verdade. Eu tenho 10 anos a mais que a América Baixo. Eu tenho mais quilometragem que a América Baixo. Está aqui um jovem líder. Se para além das diferenças, ele quiser contribuir, construir coisas para o bem do país, mas então qual é o problema? Eu não tenho problema disso, honestamente. Em relação ao seu presidente Carlos Villanova, há alguma tensão entre o seu primeiro-ministro e o presidente? Como há rumores por aí. As pessoas vivem de rumores, como rumores que a América Baixo é para ajudar a Patrícia Trovoada. Isso são rumores. O mesmo rumores que Carlos Villanova, etc. Sabe uma coisa? Vou lhe dizer. Eu sou primeiro-ministro e chefe do governo. Por isso. E no quadro dessa Constituição, eu tenho a minha função e o meu papel. Quer dizer, eu não sou concorrente ao Presidente da República. Já disse, se me interessasse, eu seria Presidente da República. Não é? Eu tenho os meus poderes constitucionais, eu tenho o meu objetivo para o povo santomense, eu tenho a minha relação com o povo santomense, eu tenho a minha relação com o partido que sempre fez confiança e me deu o seu voto, e isso é que me interessa. Sabe? É preciso que as pessoas percebam bem aquilo que eu estou a dizer. E eu tenho consciência de muitas coisas. Quando eu disse que era preciso mudar a Constituição para um regime presidencialista, porque há pessoas que fazem planos para a minha vida. Há pessoas que, mesmo no quadro dessa Constituição, acham que Patrícia Trovoada já fez muitas vezes primeiro-ministro e que na próxima Patrícia Trovoada quer ser Presidente da República para ir descansar. Mas não conhecem Patrícia Trovoada. Eu preciso de Presidente da República sem poderes para ir descansar? Não. Eu não preciso disso. Nunca precisei disso. Presidente da República, no atual cenário constitucional de Santo Tomé e Príncipe, não me interessa. Por isso eu não sou concorrente de Carlos Villanova. É preciso que as pessoas percebam isso. E jamais em 2026 eu serei candidato à presidência da República no quadro dessa Constituição. Porque se eu quisesse já seria. 2. Todas as pessoas que acham que eu sou candidato para as presidenciais, vocês acham que eles querem que eu seja vitorioso, que tenha sucesso como primeiro-ministro? Não. Por isso, todos aqueles que não me querem como candidato às eleições presidenciais, querem que eu falhe como primeiro-ministro. Porque vão dizer, se ele falhou como primeiro-ministro, então ele não tem hipótese de ser presidente da República. Nessa Constituição ou na outra. Eu tenho consciência disso. Mas o mais importante é o país. Por isso é que eu lancei o debate de uma revisão constitucional. Sabendo eu que todos aqueles que querem ser candidatos às eleições presidenciais estão a apostar no insucesso da governação de Patrícia Trovoada. Obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Terminamos por aqui. Muito obrigado por esclarecer todas as questões. Obrigado por ter colocado as questões. Eu espero que respondi. Respondi? Sim. Então estou satisfeito. Muito obrigada. Obrigado.